E aí, pessoal, tudo bem? Oi, Aline, boa noite. Hoje na nossa live é um pouquinho mais cedo, porque a nossa entrevistada está em Paris, muito chique. Oi, Robson. Oi, Júlio, tudo bem? O nosso episódio especial de mês da propriedade intelectual, né? Semana passada a gente teve o dia do autor e dia da propriedade intelectual. Oi, Davi. Oi, Rony, tudo bem? Já te chamo, tá, Amanda? Vou só abrir aqui a tua apresentação. Estão me ouvindo bem? E aí, Rafa, tudo bem? E aí, Diogo, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tá boa o áudio? Está bom o áudio? Fechou. Te convidei, Amanda, dá uma conferida aí. Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Perfeito. Deixa eu botar uma luzinha aqui. Bem-vinda, Amanda. Obrigada. Feliz de estar aqui hoje. Você tá falando da onde aí? De Paris? Qual que é o bairro? Qual que é a região da cidade? Eu moro fora de Paris, nos arredores, porque Paris ela é rodeada de várias mini cidades, né? Aham. Então, eu moro em Uia, que é uma cidade que é mais ou menos 40 minutinhos de transporte público do centro de Paris. Então, muita gente que mora aqui trabalha, vive, estuda em Paris. Aham. Então, eu tô aqui de casa hoje, de Uia, que é do lado em Paris. Ah, sim, eu tenho vários amigos também que moram aí. É difícil alguém morar em Paris, né? Porque o custo de vida é Sim, muito alto. exato. Paris é um local difícil. Bem, queria agradecer a tua disponibilidade, principalmente com relação ao horário, né? A gente ficou assim batendo cabeça para ver um horário que fosse legal, não ficasse muito tarde para você, né? Já que está estudando. Bem, deixa eu apresentar também a nossa entrevistada. Primeiro, como que fala seu sobrenome? Yagli. Iagli. Yagli. Tá. Então, a Amanda Iagli é estudante, concluiu o sexto período do Direito na Faculdade Nacional do Direito, né? Faculdade Nacional de Direito, FRJ. Da UFRJ. E ela está fazendo um intercâmbio na Universidade Paris 1 Panthéon Sorbonne, né? Que é uma das mais conceituadas do mundo. Está fazendo lá por um semestre. Atualmente, ela é redatora jurídica da Escola de PI, né, que é a escola onde eu sou professora. E ela também é co-diretora da área de negócios da Destro Consultoria Jurídica, que é a empresa júnior da Faculdade de Direito lá da Federal do Rio, a qual oferece consultoria nas áreas de proteção e registro da propriedade intelectual, regulamentação empresarial, assessoria em contratos, pareceres jurídicos e serviços relacionados à LGPD. Além disso, ela é pesquisadora do Laboratório de Estudos em Meios Adequados de Solução de Conflitos, a LEMASC, da Federal do Rio, participando de um projeto na área de desjudicialização do processo civil, apresentado na SIAC 2023, e no Grupo de Estudo em Inovação, onde investiga o tema de propriedade intelectual. Ah, interessante. Bem-vinda! Obrigada. E, Amanda, a gente começa aqui a nossa live com uma pergunta que provavelmente vai estar bem fresquinha na sua cabeça, né? Que já que você está ainda na faculdade, que é qual é a maior mentira que te contaram sobre o mundo jurídico? Bom,
pensando nisso, que me veio assim rapidamente à cabeça foi que dá para empurrar com a barriga a faculdade. Me disseram isso quando eu entrei. Eu fiquei, bom, não é meu estilo, mas vamos ver se isso vai dar certo aqui para alguém. Aham. E não é muito assim. Você vê que tá realmente todo mundo tendo que se empenhar de algum modo, escolher um direcionamento, né? Qual é a área que Uhum. pretende seguir, ou pelo menos pensar em formas de ir testando o que prefere, mas que tá todo mundo ali realmente dando o melhor de si para conseguir ter mais cursos ou estar em iniciativas que possam transmitir para essa pessoa uma segurança na área que ela está escolhendo, uma Uhum. questão de também se desenvolver já para ter um currículo voltado para uma área que ela já esteja mais certa de atuar. Então, esse dá para empurrar com a barriga é realmente uma grande falácia do mundo jurídico. Foi uma coisa que eu escutei e eu fiquei, gente, não vai para frente se seguir por essa. Uhum. Assim, experiência pessoal, de colegas, foi algo que eu realmente senti. Aham. E também eu acho que o modo de estudar da faculdade é completamente diferente do modo de estudar do colégio, né? Acho que na escola você tem as coisas muito mais mastigadas. Na faculdade você meio que tem que ir atrás por si, né? Você sentiu essa diferença? Sim, a diferença realmente é gritante nesse sentido. Eu acho que principalmente pela questão de também ser uma faculdade federal, então o aluno vai ter que fazer muito do caminho dele, vai ter que buscar. As iniciativas vão estar lá, mas ninguém vai estar gritando para você o que você tem que fazer. Então cabe ao aluno estudar, cabe ao aluno estar a par da informação e entender como aquilo vai se integrar na trajetória dele, como ele pode utilizar aquilo a favor dele, porque não vai ter ninguém segurando na mão para falar faz isso ou faz aquilo. Isso é uma coisa realmente que você vai acabar se confrontando logo de cara quando entra na federal. Uhum, sim. E quando que você se deu conta que queria trabalhar com PI, Amanda? Porque é uma coisa assim que a gente, né, eu que sou um pouco mais velha que você, a gente vê geralmente é a última opção da pessoa, né? Ela se depara com direito penal, direito civil, trabalhista, tributário, e geralmente não se encaixa em nada disso, aí escolhe a PI. E você já não, de cara você já escolheu, gostou muito da propriedade intelectual. Como é que foi isso? Então, não foi 100% de cara. Eu tive uma rápida passagem por outra área antes, que eu trabalhei com a questão de consumidor aplicado a contratos de seguro de companhia aérea. Então, eu Uhum, trabalhei em uma consultoria que os principais clientes eles eram seguradoras de companhias aéreas e a gente fazia análise jurídica dos casos envolvendo o direito do consumidor. uhum, E eu fiquei trabalhando 2 anos com isso, como estagiária, claro, né? E, bom, chegou um momento que eu tava pensando, eu não sei se isso é para mim no futuro. E eu já tinha demonstrado em alguns momentos que eu gostava bastante de moda. Inclusive, eu fiquei sabendo sobre a questão do direito da moda na entrevista para esse estágio. O que foi realmente muito engraçado, porque na hora eu nem me toquei nisso como uma área, porque não era nada que se falava muito abertamente, principalmente na faculdade, não é nada que eu tenha ouvido na faculdade. aham, E aí eu tava pensando, poxa, não me encontrei. Vamos tentar ler um pouco mais sobre isso, porque eu sinto que isso tem a ver comigo. É uma área com a qual eu gostaria de estar trabalhando. Claro, você vai ter que se aprofundar como qualquer outra coisa que você vai trabalhar na vida. Mas eu pensei, poxa, isso eu sinto que vai se integrar na minha rotina de uma forma que eu vou ser feliz trabalhando. uhum, E aí eu uhum. comecei a estudar casos dentro dessa área e percebi que propriedade intelectual era algo que logo de cara me chamou atenção, que eu me senti interessada, que eu senti que eu gostaria de estar me especializando naquilo, porque eu sentia realmente que era uma área intrigante, era uma área em que você trabalhava com muitos casos práticos, era uma área em que o direito ele se mesclava com outras disciplinas, com outras profissões de modo geral. Você tem que realmente estar atuando com outros profissionais quando está na propriedade intelectual. Acho que, independentemente da área, acaba pegando um pouquinho de outras disciplinas, outras profissões. Então, achei isso muito interessante. E realmente foi a partir daí que eu decidi que eu queria estar aprendendo mais sobre. Entendi. E aí, sua primeira experiência de trabalho foi no escritório do Montauri? Você já tinha trabalhado? Antes disso, eu tive a questão da Destro, que é a empresa júnior. Não é uma questão ainda profissional em termos de formalização, mas me trouxe, eu acho que, muita prática em termos de saber como funcionava no dia a dia. Uhum, Porque a Destro Consultoria Jurídica, o que a gente mais faz lá é o registro de marca.
embora tenham alguns outros serviços, o registro de marca é o que chama mais atenção. E o que eu trabalhava dentro disso era estar explicando diretamente para os clientes como era o processo de registro de marca. Então, eu tive que primeiro captar isso para poder passar para os clientes de uma forma didática, de uma forma que fugisse do juridiquês. Então, isso foi minha primeira experiência, estar tentando passar para os clientes, assim, diretamente, porque eu coordenava a área, então eu tinha que estar a par de todos os casos que a gente pegasse. E estar demonstrando de forma clara isso, de acordo com as metas também da Destro, dentro da federação da qual ela faz parte, que é a Brasil Júnior, é uma rede de empresas juniores, então tá a par não só da questão dos clientes, como das metas gerais que a gente tinha. Então essa foi a primeira parte mesmo de PI que eu tive que pegar de uma forma mais prática, né, não teórica. Depois disso, entrou o Montauri. Nesse meio termo teve a questão dos cursos que eu fiz, eu também tive que fazer agora, eu tive um curso que foi realmente um salto antes de eu entrar no Montauri, que foi o curso com a INTA. O curso da INTA, ele realmente trouxe uma grande bagagem para mim e me fez também conhecer as pessoas do Montauri, assim, porque é um curso que teve a interseção de muitos escritórios no meio. Então, desde eu conhecer a propriedade intelectual até começar a trabalhar com o Montauri, demorou um tempinho aí e teve muita coisa envolvida, eu acho. Qual o curso da INTA que você fez? Bom, é o curso geral de propriedade intelectual. Ele foi um curso piloto. Ah, da Foi a OMP? primeira... Da OMP? Não, foi da INTA. Da Da INTA? INTA, da International Trademark Association. Isso. Ah, não sabia que eles tinham curso, né? Foi um projeto piloto que começou ano passado. E aí Entendi. a ideia deles foi integrar em uma faculdade brasileira um curso que fosse realmente perpassando por todas as áreas da PI. E realmente no início não se falava muito do curso quando a gente viu pela primeira vez. Foi algo que surgiu literalmente do nada. Apareceu um e-mail, olha, quer fazer, não quer fazer? Na caixa da faculdade, eu pensei, poxa, parece legal, vou fazer. E quando eu fui ver, realmente foi um curso diferencial para mim, porque não só a gente teve acesso a um curso de cada especialidade da propriedade intelectual com advogados que trabalhavam na área já há muitos anos, já eram especialistas, como eles também levaram a gente para eventos, para conhecer o presidente da INTA, eles integraram a gente com a comunidade da PI, que foi realmente a proposta do curso. Dar uma, não apenas a parte teórica, como integrar os alunos dentro da comunidade da propriedade intelectual. Para alguns dos alunos, teve até mesmo um estágio temporário, mas isso foi para os alunos que já não estavam estagiando. E aí foi exatamente nessa época que eu comecei a estagiar com o Montauri. Então eu não cheguei a fazer essa parte, porque eu já estava estagiando na área. Mas essa foi a ideia do curso. Ele serviu para integrar os alunos dentro do mundo da PI. Entendi. E aí você estava em qual fase quando você fez? Qual período da faculdade? Eu estava no quinto período. Eu comecei junto com o quinto período. O curso a gente realmente terminou, assim, todas as atividades. Acho que foi em setembro do ano passado. E a gente começou bem no início do ano, então ainda estava no quinto período. Ah, entendi. E quantos anos você está agora, Amanda? 21. 21. 21. E bem, aí a gente fala aqui, né? A gente tem um roteirinho de perguntas, a gente fala quais foram as dificuldades enfrentadas na época, mas na época foi ano passado, né? Então, quais as dificuldades você enfrentou assim para ir trabalhar com o escritório do Montauri? Bom, eu sinto que a maior dificuldade na época foi a escassez de conteúdo voltado para estudante. Porque eu sinto que hoje a gente já está trabalhando mais no mercado da propriedade intelectual com especializações mesmo, para profissionais que querem atuar, para profissionais que estão no mercado e querem se especializar. Mas para estudante, a faculdade é muito restrita em termos de conteúdo de propriedade intelectual. Eu sinto que existem poucas matérias. Às vezes, essas matérias não são ofertadas todos os semestres, então você tem que dar realmente sorte de você ter os requisitos no momento certo, em termos de ter cursado o número de créditos, ou em termos de você estar com uma grade horária que te permite estar fazendo isso. Então, eu acho muito restritivo, ainda hoje, a faculdade em termos de estar abrindo para os estudantes o acesso a esse conteúdo, em termos de formação acadêmica, e eu senti muito isso na época. Então, foi quando resolvi estudar por meio dos cursos da OMP.
Porque Uhum, era a opção que realmente é mais aberta para os estudantes, eu acredito. uhum, uhum, Então, essa foi a grande dificuldade para mim na época. uhum. E os cursos da escola de PEI, você já assistiu também? Tô assistindo porque eu tô fazendo post sobre. Então, vou assistindo e vou fazendo. Muito Os cursos da bem, escola de TI. show. Interessante essa visão, nunca tinha pensado nisso, assim, que realmente tem muito mais conteúdo para quem quer fazer a prática do que, né, um conteúdo um pouco mais acadêmico, assim. E aí na faculdade você não teve ainda a matéria de PI, ou já teve? Eu tive pinceladas de PI por conta da abordagem do professor. Porque, mais ou menos como funciona em relação à FRJ. A gente tem comercial, direito comercial, e tem as eletivas de PI. As eletivas de PI, como eu disse, elas são realmente uma coisa que são um pouco aleatórias, sabe? Pode ter ou pode não ter. Em relação a comercial, PI vai entrar, né? Porque é um ramo do comercial, mas depende um pouco da abordagem do professor. Então, eu sinto que quando eu tive aula de comercial 2 com o professor João Marcelo Safin, ele deu realmente mais pinceladas para a área de patentes, ele chegou a entrar em marcas, e aí eu sinto que é da abordagem do professor. E esse foi o momento que eu tive mais sobre propriedade intelectual. Mas esse foi o momento que eu já tinha começado a estagiar, não foi meu marco zero, digamos assim. Então, é por isso que eu sinto que falta ainda PI para alunos, porque você vai estar dependendo da abordagem do profissional que vai te dar aula, não é algo incluso no programa necessariamente. Entendi, sim. Que nem na UFSC também a gente tem, a gente tinha, né, na faculdade que eu me formei em direitos autorais e propriedade intelectual, mas eram matérias que eram opcionais. E como é que tem sido estudar aí na França? Que matérias que você tem feito? Que diferenças que você tem visto com relação à API aí da França e à API brasileira? Bom, de PI, a matéria que eu puxei foi de propriedade literária e artística, que é basicamente nossos direitos autorais. Eu realmente achei muito interessante, porque a abordagem aqui da França é muito prática, em termos de ensino. Então, você vai estar tendo a aula e você vai ouvir 10 casos em uma aula. Você vai estar lá escrevendo, professor, então esse caso do dia tal, 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 do ano tal, 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 e começa a citar o caso. É realmente algo muito casuístico aqui. E como a França é um mercado de muita produção criativa, é realmente muito interessante, porque você vai estar vendo coisas materializáveis. Um dia eu fui no Museu Rodin, aqui do lado, e no dia seguinte vai estar meu professor falando sobre herança de direitos autorais para o Estado francês das obras desse mesmo artista. Então, é realmente algo muito prático. Você vai estar vendo os direitos autorais na sua frente. Eu acho isso muito interessante porque vai ter casos para basicamente tudo que foi explicado, não precisa ser algo hipotético. E eu acho que as regras, de modo geral, eu acho parecidas com as brasileiras no sistema. Uhum. Então, eu não vejo uma grande diferença técnica. Eu acho que é mais na abordagem como é dada a aula que você vai ver a diferença. Não que a gente não dê casos, eu acho que é mais por conta da tradição francesa mesmo, porque isso não é algo que eu sinto só na aula de PI, eu tenho outras aulas, eu faço aula de arbitragem, eu faço aula de direito da tecnologia da informação, e todas as aulas têm um pouco dessa mesma abordagem. Então, acredito que seja algo mais do modelo de aula daqui, não necessariamente em PI. E você acha que a Sorbonne é tudo que te, assim, que você tinha expectativa ou o pessoal fala mais do que é? Então, dizendo sobre polêmica. Eu Falei. gosto das aulas e eu acho que elas são muito completas. Eu sinto realmente muita riqueza de detalhe quando eu vou ver as aulas. Realmente, quando um assunto for dado, você vai ver os mínimos detalhes, você vai ter um caso para tudo, como eu disse. Então, realmente não é uma aula mal dada. Porém, eu sinto que falta às vezes um certo apoio de material didático. É um modelo que eu ainda acho, considero um pouco arcaico, que até mesmo no Brasil a gente já superou em muitas aulas, em termos de alguém chegar, dar a aula, falar e ir embora. Então, eu gosto muito do conteúdo que é dado, mas eu sinto que poderia ter um suporte maior nesse sentido. Às vezes, um slide, uma esquematização gráfica, isso ajuda pra gente reter o conteúdo que está Ah, sendo dado. entendi.
E eu acho que no Brasil a gente faz bastante isso. Muitos professores que eu tenho fazem isso, ou às vezes indicam alguma obra específica para ler. E isso ajuda, né, ao longo do caminho para quem está aprendendo. Então acredito que poderia ter mais disso. Entendi. Ah, então é mais aula expositiva, mas não tem muita, assim, exposição visual, não tem muito slide, não tem muito Sim, vídeo. é o professor no palanque, um auditório enorme. Isso realmente para mim foi um choque, porque no Brasil a gente tem aula em sala, aqui são auditórios com 400 alunos. Então, realmente, professor, um auditório e um sonho. E todo mundo lá aprendendo. É... Assim, é diferente. Uma coisa que pra mim realmente foi um choque é o quanto as pessoas já estão acostumadas a todo mundo estar lá no seu computador digitando, muito normalizado. Uhum, Então, é basicamente assim que as aulas são aqui. entendi. Ah, legal a experiência, né? Não tinha nem ideia, assim, de como que era, mas eu acho que é uma tradição acadêmica, assim, bem, né? Já que nem aqui eu assisti aqui na USP, né, também algumas aulas, assim, aí é uma vibe um pouco diferente do que eu também tinha na graduação lá na Federal de Santa Catarina, que é uma faculdade mais recente, assim, né, comparado aqui com a da USP. E se você pudesse encontrar com o seu eu do passado, lá no começo da faculdade, o que você se aconselharia? Eu acho que me aconselharia a pegar mais leve, porque eu acho que, assim, eu, assim como muitas pessoas que entram na faculdade de Direito, fiquei meio tipo, ok, vou tentar fazer o máximo de coisas possíveis para conseguir descobrir exatamente o que eu quero e etc. E isso acaba deixando a gente muito cansado sempre. Isso acaba, às vezes, não dando a gente a opção de fazer tudo da melhor forma possível. E eu sinto que a partir do momento que eu peguei mais leve, eu consegui fazer coisas que para mim no futuro foram melhores. Então, às vezes, não pegar todas as matérias possíveis para conseguir fazer uma matéria melhor, ou para conseguir fazer uma atividade extracurricular que no futuro vai ser importante. Eu acho que quando eu comecei a passar para esse tipo de abordagem na minha vida acadêmica, isso me ajudou bastante. Uhum. Então, no começo, eu queria abraçar o mundo. No começo da faculdade. Exatamente. E não dá muito certo. Não dá muito certo porque no final a gente não faz tudo da melhor forma possível. E aí não tem muito objetivo. Assim, pra mim, eu gosto de fazer as coisas da melhor forma possível. Claro, todo mundo tem seu limite. Mas dentro dos meus, eu gosto de estar entregando da melhor forma possível. Uma pesquisa, se eu estiver fazendo, um curso que eu esteja fazendo, não adianta eu fazer tudo e não fazer nada. Então, acredito que se eu pudesse, eu falaria calma. Para Rio do passado. E o que você costuma reparar no escritório, numa empresa, quando você vai tentar uma vaga para trabalhar lá? Até para a gente que é um pouquinho mais velho, entender a cabecinha de vocês jovens aí, que vocês estão procurando. Eu acho que a primeira coisa que eu olho é a descrição das atividades. Porque, assim, claro que você vai fazer coisas administrativas, porque é importante que você saiba e que você aprenda. Mas eu gosto de ver que tenham ali coisas que eu penso, pô, isso vai me ajudar a no futuro ter essas habilidades como uma advogada em propriedade intelectual. Então, quando eu vou ver uma vaga, eu gosto de ler exatamente o que está sendo pedido de mim como candidata e como isso vai realmente refletir no meu futuro em termos de habilidade. Então, por exemplo, no meu último estágio, poxa, eu aprendi a fazer certas petições, eu aprendi a escrever notificações extrajudiciais e, ao mesmo tempo, eu também aprendi como ir direito no balcão virtual, como me posicionar. Então, assim, uma mistura dos dois, né? Aprender o técnico, mas também o dia a dia. Porque, às vezes, só escrever uma petição não basta, tem que aprender a lidar com pessoas. Sim. Então, eu acredito que isso é algo que me pega muito quando eu vou ler uma descrição de vaga. Se isso está sendo passado ali como o que eu vou ter no meu dia a dia. Mas alguma coisa em específico da empresa, assim, ou do escritório que você analisa? Ah, por exemplo, se tem mulheres, não sei, alguma coisa assim que te chama a atenção? Isso chama atenção também, até porque, assim, eu acho que uma coisa que a gente vê muito no escritório é a quantidade de mulheres, elas existem,
mas elas não estão em cargos de liderança necessariamente. Uhum. Então, eu acho que isso é algo importante de ver na empresa, não só se existem mulheres, mas onde essas mulheres estão. Porque, assim, você colocar várias mulheres como advogadas juniores para dizer que tem inclusividade é uma coisa. Uhum. Agora, você ter mulheres ali em cargos de decisão é outra. Então, eu acho que isso é algo importante, sim. E ver se a empresa está integrada com outras ações também no mundo jurídico e não fechada no casulo dela. Se ela está indo atrás de pautas da propriedade intelectual, pautas novas, se ela se integra sobre esses assuntos. Eu acho isso importante. Uhum. Sim. E quais são os temas que você acha que vão estar em alta esse ano da Bom, PI? eu acho, assim, em termos de experiência com o ano passado, eu acho que patentes em área de telecom e área de medicamentos vão continuar em alta, porque são hot topics, assim. Foram grandes discussões do judiciário, tiveram grandes casos a serem acompanhados e discussões em termos de decisões conflitantes que foram sendo geridas ano passado, tive que acompanhar algumas nesse sentido. E muitos escritórios, os principais escritórios, acompanhando qual ia ser esse reflexo. Então, acredito que com mais decisões já tendo sido proferidas, agora tenha um impacto mais concreto, a gente já consiga ver mais reflexos das decisões proferidas. Acredito que o direito da moda vai crescer, sim, porque eu tô vendo cada vez mais pessoas trazendo esse conteúdo na internet. E eu vejo muitas pessoas também entrando para a área de blockchain de direitos autorais. Então, acho interessante para a proteção dos direitos autorais. Sim, blockchain tá em alta mesmo. E calma aí que eu me perdi aqui no nosso roteirinho. E como é que tem sido trabalhar lá na escola de PI? O Rafa estava aqui assistindo a gente, mas acho que ele já saiu. Como é que você, já que você reparou, né, que essa questão de educação na área de PI não tem muito para estudantes, o que você tem observado de mudança, inclusive com a própria escola de PI, assim, ou Eu outros acho que está cursos? ajudando a democratizar esse acesso, com certeza, porque está trazendo uma unificação de onde buscar conhecimento. Porque, assim, eu acredito que para quem está entrando fica, eu vou aqui, eu vou ali, o que que eu faço, o que estudar. E ter isso reunido de uma forma concreta, com certeza, auxilia a pessoa a estar se aprofundando. Então, e a estar se aprofundando com profissionais de qualidade, né? Porque você vai ver ali uma comunidade de alunos grandes, então você tem esse amparo para saber que é algo que você vai entrar e vai ter um retorno, você vai estar aprendendo com conteúdo de qualidade. Então, eu acredito que isso é uma inovação, não é algo que eu vejo assim, principalmente em termos de entidade privada, eu vejo no máximo em organizações que realmente já estão na área e não. Entidades privadas, como é o caso da escola de PI, né? Então, Aham. eu acho que isso é uma inovação na área. Bom, eu acho que isso está ajudando, de modo geral, porque, como eu falei, a escola de PI é relativamente recente. Uhum. E até pouco tempo a gente não via praticamente, assim, nada para entrar e aprender sobre. Alguns cursos como o da OMPI e, assim, aprender sozinho mesmo, buscar o conhecimento, que, claro, é importante. Acredito que você não tem que só ir atrás de um curso, também tem que se autodidata de alguma forma, né? Parar para ler realmente um artigo, parar para estudar, acho que é importante. Mas é importante ter alguém que te guie, que te mostre que você está no caminho correto, que você não está estudando em vão, não está indo por um caminho do achismo. Algum profissional que está na área, que é capacitado na área e está te mostrando realmente qual é o mercado de hoje, quais são as inovações de hoje, porque também vai além do que está num livro. Sim. E dos cursos que você viu lá na escola de PI, qual que você gostou mais? Ai, que pergunta! Que pergunta difícil. Qual é seu professor favorito, né? Aquelas perguntas bem. Essa foi pergunta surpresa. Você não falou que tem essa. Sim. Deixa eu pensar. Olha, eu não vou te colocar
colocar no jogo porque você é a host dessa live, então não pode, tá legal? Eu gosto muito dos cursos do Rafael, que eu acho muito prático, e também gosto muito do curso dos casos práticos do Alan. Eu acho realmente bem interessante. Sim, o Alan Que eu traz uns pessoalmente casos gosto, práticos tenho um legais, pé né? também nos direitos autorais, então eu gosto bastante. Aham, sim. Eu já fiz um curso uma vez com o Alan também, eu gosto que ele traz bastante exemplos também. Bem, vamos encaminhando aí. Foi até rápida nossa live. Você é objetivo, isso aqui nem eu, assim, bem objetivo, não fica muito divagando. Um livro que você acha que todo mundo deveria ler, pode ser da área ou não? Laranja Mecânica. Uhum. Gosto bastante desse livro. Ele mostra que não importa qual é o lado de uma discussão, sempre tem interesses que estão sendo colocados em jogo. Ele explora bastante essa questão da psicologia humana. Acho muito interessante para qualquer um, principalmente para quem está no direito. Uhum. Interessante. Engraçado, só vi o filme, o livro não cheguei a ler. É. Não, eu acho que o livro vale muito a pena. Eu É? acho que o livro vale bastante a pena. Eu vi o filme também, mas eu acho que o livro ele é mais denso nesse sentido. Vale a pena ser lido. Uhum. Show. E uma frase que define a sua vida profissional até o momento, ou não, pode ser sua vida pessoal também. Eu acho que, bom, é um caminho não linear, mas que está me levando para uma direção que me faz feliz. Uhum. Muito bom. E uma mulher que te inspira. Eu vou ter que dizer que é a minha mãe. Eu acho isso um pouco clichê, mas é verdade. Ela também é do Aham. direito. Ela teve uma Está pausa. nos assistindo agora, Ela tá nos inclusive. Ela tá assistindo. aqui. Teve uma pausa de carreira e agora tá voltando com tudo. Tá aí postando todo dia, tá se dedicando muito à área. Uhum. Então é uma grande inspiração de vontade, do querer e de estar indo atrás do que ama. Ah, que show. Parabéns. E é bom ter assim, né? Eu não tenho nenhum advogado na família. É bom ter uma pessoa que te direciona, já vai te encurtar caminhos. Isso é importante. Bem, Amanda, adorei te conhecer, né? Mulheres na PI é uma oportunidade da gente conhecer mais a pessoa, né? Não ficar tão na questão técnica de propriedade intelectual, então saber a história da pessoa. Sempre me chamou muita atenção, né? A sua desenvoltura. Você foi lá, falou com o Barroso, né? Achei muito legal. E, né? E foi um E momento que estar nem eu acho que aconteceu até hoje. E estar numa faculdade tão prestigiada como a Federal do Rio e a Sorbonne na França não é para qualquer pessoa, né? Eu sei que você batalhou muito para estar aí. Conte comigo sempre, né? Torço muito por você, você é uma pessoa diferenciada. Lembrando que a nossa live fica disponível aqui no meu perfil. A gente também tem um canal no Spotify, né, do projeto, para quem quer ouvir como podcast. E também no YouTube, a gente tem um canal do projeto Mulheres na Propriedade Intelectual. Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, a sua mãe aqui que teve também nos acompanhando. Bom, queria agradecer também por ter me chamado hoje. Eu também te acompanho bastante, principalmente por conta dos posts da Escola de PI. Então, cada palavra que você disse lá, eu ouvi pelo menos 3 vezes para escrever os posts. Então, sei bastante já sobre a sua trajetória e ela me inspira muito. Então, fico realmente muito honrada de ter sido convidada por você para estar aqui nessa conversa de hoje. E queria agradecer. Vamos ver se o nosso público aqui tem alguma pergunta. Se tem alguma pergunta, pessoal, querem tirar alguma dúvida com a Amanda? Ó, o Rafael voltou aqui. Que eu falei que a gente estava fazendo no merchan da escola de PI, aí ele, já acabou? Perguntei para ela, Rafa, qual era o professor favorito dela. E ela não falou que era. Não, falou o Rafa e falou o Alan, né? Falei que eu gostei muito dos 2 cursos. Então tá, pessoal, super obrigada. Obrigada, Amanda. E até o próximo episódio. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.